Bom, pessoal, no presente vídeo nós vamos falar sobre o CLA, que é um coprocessador matemático de 32 bits, que ele roda em paralelo com o processador principal e ele é dedicado para fazer rotinas matemáticas, no qual a gente pode embarcar todo o controle do nosso sistema. Então ele roda em paralelo. E quais são as etapas para a gente configurar e estar utilizando o CLA? Então, para estar utilizando o CLA, a gente tem que editar o arquivo .cmd, que é o arquivo que faz tem as seções de memórias, né? Porque temos que alocar a memória para o CLA e falar quais vão ser a memória de programa e quais vão ser a memória de dado. Depois, nós, no arquivo .c, vamos configurar os registradores de memória, porque aqui nós só criamos as seções para o CLA. Nesses registradores é que damos a permissão para o CLA. Depois temos que configurar quais serão os triggers para disparar as tarefas do CLA, né? Existe uma tabela, né, que está no datasheet, que depois eu vou estar passando, que ela tem todas as opções para você disparar as tarefas do CLA. Pode ser disparado por periféricos ou via software, que a gente vai estar olhando mais tarde. E configurar a tarefa propriamente em si. Então, vou abrir o código e vamos ver como isso é feito. Então, já estou com o meu projeto aqui criado. Aí nós vamos nesse arquivo. E aqui tem todas as... esse arquivo, como a gente vai rodar o código todo na RAM, então ele não vai ter flash, né? Vai ter só a parte aqui da memória RAM. Então, nós temos aqui as RAMs LS, né? Low side, que é onde a gente pode estar configurando para o CLA estar utilizando, né? Então tem todas as seções. Quando a gente usa para o suporte 64 bits, né? Que a gente define aqui o código como EAB ELF. Então a seção que ele vai estar utilizando são essas aqui, ó. E para o CLA a gente define qual que vai ser a seção onde vai estar o programa do CLA, né, que seria onde vão estar as tarefas. O CLA você pode programar, ele tem 8 tarefas, que nada mais são do que 8 funções ou 8 interrupções, como você queira chamar. Então aqui nós definimos onde é a seção do código para ser gravado essas tarefas, algumas seções de constantes, variáveis globais e etc. Essas duas seções é onde a gente quer fazer o intercâmbio de variáveis com a CPU, né? Se você quer ter uma variável que o CLA envia para a CPU e a CPU envia para o CLA, né? Para fazer esse intercâmbio de mensagens. E aqui são as seções de memória onde você vai gravar as suas variáveis, né? Que é a memória de dados. Essa aqui eu vou apagar porque não está sendo utilizada. E só um detalhe, que para a gente utilizar funções matemáticas, a gente tem que definir essa tabela aqui. Essa tabela é onde estão as rotinas que fazem os cálculos de seno, cosseno e trigonometria. Para isso a gente tem que definir essa biblioteca. E onde que ela vai estar? Você vem aqui no C2000E, nessa pasta, Libraries, Math, CLAMath, C28, e aqui vai estar as bibliotecas, né? Só um detalhe. Existe essas bibliotecas aqui, que é a Data Room, que nós vamos pegar os códigos, as rotinas que fazem esses cálculos trigonométricos, elas vão estar aqui. Mas também, elas estão dentro do DSP, que a gente chama dos Data Room Symbols. Essas mesmas tabelas, elas estão dentro da memória ROM desse DSP. Todavia, nessa versão do CLA, essa versão que nós temos disponível até o momento, ela tem um bug que essa memória, que essa tabela, foi mapeada erroneamente, assim como outras primeiras versões do CLA. Então, se a gente vier aqui e abrir um data run, apesar de estar em binário, deixa eu abrir. Ela não está tão clara,
você vai ver alguns códigos que não ficaram muito corretos. Então, se você tentar pegar esses símbolos da memória ROM para tentar gravar, eles não vão conseguir ler a memória, ler esses símbolos. Já no 377, ele consegue pegar esses símbolos. Então, para essa versão aqui, nós vamos ter que definir uma seção de memória para ler esses símbolos desse arquivo. Nas próximas versões, se tiverem corrigido esse bug, aí nós já utilizamos os códigos que estão na memória ROM e aí a gente descomenta essas duas bibliotecas, que aí nós não vamos precisar mais alocar essa tabela. Então, é só isso. Aqui eu vou criar as 3 seções de memória no código para onde que eu quero que as variáveis vão ser utilizadas. Quando eu quero que a memória fique só no CLA, a variável fica só para o CLA trabalhar, eu coloco nessa seção aqui, CLA data LS1, que nada mais é do que a seção que eu defini de dados para o CLA. Se eu quero que uma variável seja intercambiada entre o CLA e a CPU, defino ela nessa seção. E da CPU para o CLA, defino nessa. E aqui eu fecho as divisões de seções que eu fiz. E a partir desse ponto são as variáveis da CPU. Então esse aqui é o template que a gente já vem trabalhando. E eu utilizo esses 2 arquivos aqui, que é onde que configura a operação, a inicialização do CLA, né? Então eu vou abrir o primeiro, que é a configuração de memória, né? Aqui no caso, se estiver usando a flash, já faz toda a rotina. Aguarda a memória ser inicializada. E aqui também uma outra prática, né, que eu estou adotando agora e também eu acho interessante vocês também fazerem, é que os registradores que a gente está trabalhando, você colocar a referência e o arquivo de onde você pegou. Porque isso vai facilitar muito. Enquanto carrega aqui. Isso facilita muito depois quando você precisar consultar e alterar algum valor. Então você já deixar essa referência aqui gravada de onde que você está. E ainda mais porque esse novo manual de referência técnica é mais de 5.000 páginas. Então é boa prática de programação. Então aqui tem as 3 seções de memória que eu estou utilizando para o CLA. A LS0, LS1 e LS2. Então aqui eu defino se a memória se o CLA vai ter acesso ou não. Se o CLA tem acesso, é com valor 1. No segundo momento, eu defino se essa memória vai ser de dados ou memória de programa, que é onde vai estar o código. Então a LS0 vai ser para código e as outras 2 para dados. Então se a gente ver aqui, ó, a LS0 está para o prog e as outras aqui estão para dados. Bom, então aqui eu dou acesso para o CLA da memória e aqui eu inicializo, então eu faço a indicação das tarefas. Então nessa primeira parte aqui eu crio um vetor de onde vai estar as minhas funções que a gente chama de task, né, que são as funções que vão ser executadas no CLA, né, ele tem até 8 tasks. Habilito. Você pode trabalhar com as 8, nesse caso aqui eu vou trabalhar apenas com uma, né? Então por isso que eu habilitei apenas uma. Aqui eu configuro o vetor de interrupções, porque quando o CLA finaliza uma tarefa, você pode habilitar para que quando aquela tarefa for finalizada, ele disparar uma interrupção. Não é obrigatório, né? Vai depender de sua aplicação. E aqui também, a referência de onde tirei, tem a tabela de onde que os periféricos que podem disparar as tarefas no CLA. Então, aqui no caso eu coloquei 1, que eu vou querer que quando finalizar a interrupção do ADCA, ele dispara a tarefa 1 do CLA. E aqui é caso eu queira que quando aquela tarefa do CLA finalize, ele dispara a interrupção. Então, a gente configura aqui o trigger. Se você quiser usar disparado por software, você vai ter 2 opções. Que essa daqui, o programa fica travado. O programa na CPU, ele trava até a finalização da tarefa. E neste não, ele dá o trigger, porém ele não trava a CPU durante a execução. Então, a diferença é essa, que ele vai disparar a respectiva
tarefa do CLA e trava a execução do código. No segundo, ele só dispara, mas não trava. Então você disparou, executou o CLA. No final, quando termina a tarefa do CLA, você pode configurar para disparar uma interrupção quando ela termina, ou não fazer nada, né? Vai depender do que você quer. E caso você queira saber se ela está sendo executada ou não, é só ler esse registrador aqui. Se ele tiver um, está em execução. Se não, já terminou. Bom, então aqui eu faço essa configuração. Nesse outro arquivo aqui, task.cla, é onde vai estar as minhas tarefas do CLA. Então aqui vão estar 8. E aqui eu configurei então para ela calcular o seno e cosseno, né? E eu vou ter um θ, que ele vai gerar um θ de 0 a 2π, aí eu vou calculando seno e cosseno. Então se eu voltar no main, configura a memória e inicializo o CLA, né? Que é a configuração aqui das tarefas e das interrupções. As interrupções do CLA eu coloquei aqui, né? Mas eu não vou utilizar quando finalizar, só deixei declarado. E aqui tem a interrupção do ADC, que eu também coloquei a mesma coisa, né? Ele vai fazer um θ de 0 a 2π e calcular o seno e cosseno. Esses periféricos, eles também podem ser manipulados dentro do CLA. Então, se a gente olhar aqui no datasheet, então aqui nessa tabela no datasheet, né? Na tabela 8.6, a gente pode estar vendo aqui quais são os periféricos que o CLA tem acesso, né? Tem os ADCs, a gente vai descendo mais, todos os registradores de PWM, o CLA também tem acesso. Basicamente, quase todo o periférico o CLA vai ter acesso, né? Então isso não vai ser problema. Né? Então aqui tem descrito todos os periféricos. No caso do GPIO, para o CLA ter acesso ao pino, tem que ser configurado aqui, nesses registradores. Quem é que vai ter acesso? Pode ser a CPU. Se você quiser que seja o CLA, então você tem que modificar aqui. CPU1, o CLA da CPU1 ou a CPU2 que vai ter acesso àquele pino. Então, essa aqui é a diferença. Bom, então é um programa simples e aqui eu vou estar fazendo o gráfico do seno calculado aqui dentro da interrupção, né? E o seno calculado no CLA. Então, um programa bem simples. Algumas regras que têm que ser tomadas durante a programação do CLA são as seguintes. Né? O tipo de dado, ele não aceita tipo inteiro de 16 bits. Basicamente, os tipos deles são de 32 bits. Né? Então, tem que ter esse cuidado na hora que estiver declarando o inteiro. Ele é de 32 bits. Ele não aceita inicialização de variáveis dentro dele. Isso esqueci de apresentar aqui. Alguns cuidados aqui que a gente tem que ter com o CLA. Ele não aceita variáveis de 16 bits, só 32 bits. Ele não aceita inicialização de variáveis dentro dele. Então, se a gente vier aqui no arquivo, se você tentar fazer isso, ele vai dar um erro. Então, ele não aceita declaração, inicialização de variáveis dentro da rotina. Então, o certo é fazer só isso. Caso você queira utilizar uma variável que inicializa, aí ela tem que ser uma variável externamente. Então, que é o que eu faço. Você declara ela aqui na seção. E aqui no código main, antes de inicializar a distribuição do CLA para a memória dele, você inicializa a variável. E nesse outro arquivo, task.h, você define elas como externa. Bom, então é assim que inicializa as variáveis. Dentro do CLA, ele não aceita chamar funções externas. Se você quiser utilizar uma função externa, ou você utiliza ela como macro, ou você declara a função do tipo inline. Então vai ter essas duas opções, ou como macro ou inline, caso queira usar dentro do CLA.
Algumas comparações com inteiros também, ele não aceita muito bem, principalmente se for inteiro sem sinal. Então a gente tem que considerar que é um inteiro de 32 bits sinalizado. Evitem usar muitos ifs aninhados, também o CLA ele tem algum problema quanto a isso. Bom, então aqui é o nosso código simples. Então nós vamos compilar, descarregar e vamos ver aqui o seno e cosseno. Então aqui a gente já tem o seno que está configurado no canal 1 e o canal 2. Então aqui tem um seno e cosseno gerado aqui pela TMU e aqui pelo CLA. Então vamos pegar aqui e pôr o cosseno do CLA. Então vai ser cos. Então tá aqui o cosseno defasado do seno igual a gente previu, né? Igual né? 90 graus. Deixa eu aumentar aqui o fator de pré-escala. Colocar 3 ciclos. Então aqui tem um cosseno. No primeiro aqui. Então vamos colocar aqui o cos da CPU. Então tá aí o seno e cosseno sendo gerado. Vamos colocar o θ também, né? Deixa eu ver o θ claro. Então, tá aqui o θ sendo gerado no CLA. Então, simplesmente a gente está vendo o CLA funcionando. Agora, eu utilizei o CLA, a task1, para ser disparada pelo ADC int. Ou seja, na hora que dispara a interrupção do ADC, que está linkada no PWM, já dispara o CLA. Agora eu vou fazer isso via software e vamos ver como que fica. Então, para via software, eu vou deixar aqui ela inicializada pelo 0 e vou apenas dar isso aqui e vamos ver ela funcionando. Então, vou pôr aqui. Então tá aí também o CLA rodando. Aqui tem o seno e o CLA, então claramente a gente vê os dois funcionando. Então a diferença, você pode disparar tanto pelo software ou como por interrupção. E aí se eu tirar aqui, comentar, aí o CLA não vai ser rodado. Então aí aqui a gente não tem um CLA rodando. Então é assim as configurações iniciais para estar utilizando o CLA nas mais diversas aplicações. Então até a próxima.